presidente, ontem houve reunião dos deputados com o senhor governador, que tem visitado a casa todos os meses. Eu estava inscrita para falar, mas como havia muitos colegas inscritos antes, eu acabei não conseguindo falar, então falo nessa oportunidade. O que eu ia dizer ao governador, e digo agora, e já peço para encaminhar a minha fala para o secretário de Assuntos Penitenciários e para o secretário da Saúde também, porque é uma situação interdisciplinar, era o seguinte: essa semana que passou, houve uma tentativa de fuga na unidade experimental, onde tem 5 adolescentes reclusos. Na verdade, eram adolescentes, hoje já são adultos, reclusos. O que é essa unidade experimental? Essa unidade experimental, do seu ponto de vista jurídico, é um limbo, né? Porque lá estão pessoas que foram submetidas à internação porque cometeram atos previstos como crime, que tecnicamente são atos infracionais, quando eram adolescentes. Tá? Então, são pessoas que cometeram atos previstos como crime quando eram adolescentes, e por isso foram submetidas a medidas de segurança. Ocorre que no curso do cumprimento, na verdade, medidas de segurança não, internação, medida socioeducativa. No curso do cumprimento dessa medida socioeducativa da internação, verificou-se que se tratava de pessoas com problemas mentais, e que esses problemas mentais poderiam implicar uma periculosidade exacerbada para a população. Então, uma vez terminando o cumprimento da internação, esses jovens, né, foram submetidos a uma interdição civil. E aí gerou um problema jurídico, porque não existem manicômios judiciários para adolescentes. Tá? O adolescente, quando pratica um ato infracional, ele vai para uma unidade, que aqui em São Paulo é uma unidade da Fundação Casa. Como ele tem a inimputabilidade da idade, não se afere nesse adolescente o que a gente chama em direito penal da inimputabilidade da doença mental. Mas pode ocorrer de um adolescente infrator ser a um só tempo um doente mental e de esta doença ser o motor para a prática do crime. Então, existem em São Paulo, né, talvez mais, mas diagnosticados, 5 jovens que estão nesse limbo. Eles terminaram o seu tempo de internação, mas não podem ser colocados em liberdade, porque eles ensejam uma periculosidade diferenciada para a população. Há uns 2 meses, mais ou menos, eu acho até que eu falei aqui, eu fui visitar o hospital penitenciário e, no mesmo dia, acompanhada de profissionais da área de saúde mental, eu fui visitar essa unidade experimental de saúde, onde estão esses 5 jovens. É uma unidade que comporta pelo menos 40 pessoas, e hoje ela abriga apenas 5 jovens. É uma unidade muito bem montada, onde nós poderíamos fazer, inclusive, um trabalho diferenciado, seja com presos adultos, seja com internos adolescentes, nada desintoxicação de substâncias químicas, inclusive. Tá? Então, o que eu ia propor para o governador seria uma reunião técnica. Eu até me voluntariaria e me voluntario nesta oportunidade em sentar com os secretários da saúde, porque é uma unidade de saúde experimental, e de assuntos penitenciários, para nós encontrarmos um caminho, e com certeza também a procuradora do Estado, né, para nós encontrarmos um caminho jurídico para poder retirar aquelas pessoas dali. São 5 pessoas que, pelo que eu ouvi da equipe de saúde, são pessoas de alta periculosidade, tirarmos aquelas pessoas dali. Eu, particularmente, entendo que nós temos um arcabouço jurídico que nos permita levar essas pessoas para um manicômio judiciário, mas isso pode ser debatido. E para que possamos utilizar aquele equipamento, que é um equipamento bom, que comporta 40, 50 pessoas, em algum tipo de atividade de desintoxicação, seja com adultos presos, que tenham problemas com drogas, seja com adolescentes internados que tenham problemas com drogas ou problemas mentais mais leves.
tá? É um tema muito técnico, é um tema muito complexo. Eu tinha programado falar sobre ele ontem com o governador e os colegas aqui, mas falo agora de público pedindo, né, essa oportunidade de dialogar sobre o tema com os secretários que, de certa forma, se responsabilizam por essa unidade, que, por ser experimental, ela está ligada a mais de uma pasta. Muito obrigada, senhor presidente.